Isso aí. É, queria pedir a todos que, durante as falas, mantivessem as suas câmeras desligadas. Isso é só por virtude de conexão, né? Como a gente está aqui numa plataforma, a gente não tem nenhum financiamento, então a gente está utilizando uma plataforma do Google. Então, em virtude disso, a gente não tem muita capacidade de conexão, né? E aí, no momento eventual de falas, liguem os microfones e as câmeras também. Eu gostaria de apresentar aqui, então, chamar os nossos convidados de hoje, dar as boas-vindas para eles. Inicialmente, eu gostaria de chamar a Lia da Cis, que é uma querida amiga que eu conheci há pouquíssimo tempo, mas que já me ajudou muito em discussões sobre currículo. A Lia, ela é professora do Instituto Federal de São Paulo, é doutoranda pela Unicamp, ela trabalha com temas como a literatura brasileira, a literatura infanto-juvenil, as mitologias e o ensino de literatura. Seja muito bem-vinda, Lia. Obrigada, Rafael. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Então tá bom. Obrigada, eu que agradeço também por essa interlocução, que para mim também está sendo bastante rica e bem produtiva. Obrigado, Lia. Gostaria também de apresentar o Pedro Couto. Pedro, você está aí? A gente ainda não falou com você. Você ouve a gente? Oi, está aí. Boa tarde, Pedro. Vocês. Boa tarde. O Pedro é professor do Instituto Federal de Brasília, é mestre e doutor pela UNB, lidera um grupo de pesquisa que eu achei o nome maravilhoso, Sabiás, Saberes da Imaginação, Arte e Ficção, integra o NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do Instituto Federal de Brasília, no campus São Sebastião, e está escrevendo seu livro de poesia. Seja bem-vindo, Pedro. Cris, Ju, apresenta a Cristiane para a gente, por favor. E para poder fechar esse mosaico lindo, a gente também conta com a presença da Cristiane Brasileiro, que é querida colega e amiga, e além disso é doutora em letras pela PUC do Rio de Janeiro, atua como professora do ensino superior há muitos anos, é coordenadora de vários cursos de graduação e pós-graduação na área de letras, e coordenou a elaboração do currículo mínimo do curso regular, EJA e normal para a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Cris, é um prazer enorme contar com você aqui também. Eu queria aproveitar, Rafael, e pedir para que... Desculpa, Cris. Oi, querida. Muito bom estar aqui com você. Eu queria aproveitar, Rafael, e convidar todo mundo que está participando aqui desse mosaico para que, durante as falas, já fiquem pensando em questões para que a gente, ao final, consiga promover esse debate, né? Registrando no chat, não é isso? Antes da gente começar, eu gostaria de pedir ao André que passasse um pequeno videozinho, memória do nosso evento. Pode ser, André? Você está com ele? Ok, estou colocando aqui. Estou aqui já. Que bom. Bem, e aqui estamos nós, né? Em 2020, todos nós trabalhamos de um modo ou de outro, trabalhamos ou nos desinteressamos por literatura,
né? E a gente sabe que a literatura ela é necessária para a vivência, para o desenvolvimento da humanização, e ainda mais agora nesse período de pandemia, a gente vê a importância da humanização e o preço que a gente paga quando ela está ausente, né? E diante disso, eu acho que o currículo, ele precisa pensar essa dimensão humanizadora da literatura. E outros desafios que atravessam a nossa experiência docente hoje é o documento legal da Base Nacional Comum Curricular, que nos incita a trazer de volta para as nossas aulas o texto literário como protagonista. Então, foi um pouco pensando nessas questões que a gente a gente propôs esse espaço de debate para conversarmos um pouquinho sobre os nossos desafios e as nossas estratégias para a composição e implementação do currículo de literatura. Gostaria de convidar, então, a Lia para abrir essa tarde. Obrigado, Rafael. Primeiro, eu queria agradecer, né, formalmente esse convite que me foi feito para conversar sobre o currículo de literatura. Para mim é bastante agradável encontrar, né, mesmo que à distância, tantas pessoas para a gente conversar sobre essa questão que é tão relevante, né? Como o Rafael disse, a gente se encontrou há pouco tempo, né? Eu sou professora do Instituto Federal de São Paulo, e ele me procurou para conversar sobre um currículo de ensino médio que nós fizemos no campus São Paulo Pirituba em 2016, né? Ele está formulando aí, né, um plano pedagógico de curso, e a gente começou esse diálogo. Mas, assim, falar de literatura para mim, em todas as instâncias, é um prazer muito grande, né? Eu fico bastante honrada com os convites, e falar da literatura numa dimensão bem ampla, né? O Rafael, inclusive, me apresentou como Lia, né? Eu vou até explicar isso para vocês, que vocês podem pensar assim, nossa, mas não tem nenhuma Lia aqui no anúncio do evento, né? Tem uma tal de Juliana, né? Então, o meu nome oficialmente é Juliana de Souza Topan, né? E só que Lia da Cis é o meu pseudônimo literário. Eu também sou escritora, né? Publiquei alguns livros, entre eles esse foi o último, né? Que é o Nem Asas pelos Ares, que é o meu livro de poemas. E publiquei também um romance juvenil chamado Janelas Abertas, né? Que circulou bastante aí. Inclusive, no ano passado, a gente até fez uma ação bem interessante de mediação de leitura dele dentro de um presídio, que foi uma das experiências mais interessantes que eu tive de lê-lo, né, com outras pessoas. Mas, enfim, a Lia nasceu, né, pela minha experiência de escrita. Então, quando eu vou falar da minha experiência como professora, como pesquisadora, eu também gosto de falar dessa experiência como escritora, como leitora, né, na minha adolescência, como escritora, como que a literatura, de uma certa forma, integrou a minha vida em vários espaços, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar nessa dimensão mais ampla da literatura, até para falar de currículo, que é uma coisa tão específica, né? Então, na adolescência, comecei, né, como todos os adolescentes, lendo poemas, lendo romances, né? E comecei essa prática de escrita, escrevendo poesia, né, que é um gênero que eu adoro até hoje. E claro que assim, sem grandes pretensões na vida de vou trabalhar com isso, mas isso ganhou uma dimensão muito importante para mim, né? E aí isso é relevante para eu pensar como que eu fui parar numa graduação em letras. Então eu fui estudar literatura, na verdade, porque a literatura já fazia parte da minha vida, da minha experiência como pessoa, né, da minha experiência humanizadora, como o Rafael bem colocou aí. Então, quando eu cheguei na universidade, né, com muitas expectativas de conhecimento, muita sede, e também já uma expectativa de docência, né, eu já me imaginava como professora também, quando eu fui fazer o meu curso de letras. E eu lembro até hoje, assim, um episódio bem interessante foi no primeiro dia de aula, um professor falou assim:
quem de vocês aqui quer ser professor, né? E nós estávamos ali numa turma na Unicamp de 70 alunos, e só eu e uma outra colega imediatamente levantamos a mão para, assim, levantamos a mão sem hesitação nessa resposta, do tipo, nós queremos ser professoras. E foi muito interessante porque ele deu uma risada, assim, ele falou assim, mas o resto vai fazer o quê? Vai trabalhar como crítico literário? Vai trabalhar como escritor? Né? E quando ele falou escritor, então ele deu uma risadinha bem irônica, né? E esse episódio, eu gosto de pensar nesse episódio para a gente pensar como que esse currículo de literatura, né, a reflexão sobre esse currículo já começa na nossa formação como professor. Como nós, né, como que a universidade forma os seus professores de literatura, com que currículos ela forma esse professor, né? Então, nessa fala desse professor, a primeira reflexão, vamos dizer, mais óbvia, né, que me veio, é como a carreira docente é desprestigiada, né? Isso é uma coisa que é chover no molhado, como se diz por aqui em São Paulo, é chover no molhado falar sobre isso, né? Que a carreira docente é desvalorizada, que nós não temos, né? Como diz uma amiga minha, não dá dinheiro nem glamour, né? A gente dispensa o glamour, mas a gente queria bem, assim, salários compatíveis ao nosso nível de formação, à nossa responsabilidade social, à nossa importância, etc. Né? Mas boas condições de trabalho, isso já estaria ótimo, a gente não precisaria do glamour, não. Mas, além do desprestígio dessa carreira docente, essa fala desse professor de falar assim, mas o que vocês vão ser, então, se não forem professores, né? Vocês vão ser críticos literários ou escritores, e aí ele riu, né? Nos leva a pensar em como que o nosso currículo, né? Pelo menos era o meu, eu me formei na Unicamp entre o fim dos anos 90, começo de 2000, né? Ingressei no final dos anos 90 na universidade, e nesse período também eu comecei a minha carreira de professora, né? Eu comecei a lecionar antes de terminar o curso de letras, efetivamente, né? Eu já estava lecionando quando eu terminei a graduação. E nesse momento, o nosso currículo, ele era um currículo voltado para o estudo histórico da literatura e canônico, né? Ou seja, a gente estudava os grandes escritores. Então, de uma certa forma, na fala do meu professor, de o que vocês acham que vocês vão ser, escritores, né? Existe uma ideia implícita nessa fala, que é a ideia de como que vocês, né? Vocês estão pensando, né? Que vocês vão ser escritores como esses grandes escritores que nós estudamos aqui, né? Que audácia, como vocês pensam, né, em ser algo além de professores de literatura. E aí, professores de língua, né? E aí se tem até uma ideia, né, de que a maioria das pessoas estão numa faculdade de letras mesmo para estudar a literatura produzida, e não para aprender como escrever literatura, né? Eu não sei até agora de um curso de letras que traga alguma disciplina de escrita criativa. Eu sei de cursos de pós-graduação em escrita criativa que estão surgindo nas universidades, né? Inclusive, antes desse contexto da pandemia, a PUC de Campinas estava divulgando um curso bem interessante de escrita criativa. Algumas universidades particulares estão lançando pós-graduação lato sensu nessa área e tal. Mas o foco não é esse, né? E o que a gente tem? Essa ideia de que dentro de um currículo de literatura, então, você vai estudar a literatura ao longo da história e vai estudá-la a partir dos grandes autores, né? Os principais autores. A gente vê esses dois termos se alternando. Principais autores geralmente é mais comum, inclusive dentro de livros didáticos, né? Quais são os principais autores desse período, né? E aí a gente fica pensando assim, nossa, mas como esses principais autores foram escolhidos, né? Eles não nasceram com uma estrela na testa, então, que critérios são esses que levam as pessoas a considerar esse autor mais principal do que aquele, né? Essas são perguntas que muitas vezes não são feitas dentro das próprias universidades, né? Como que a gente construiu
nesses livros didáticos de literatura que a gente usa para ensinar, entre aspas, literatura, né? Porque até o termo ensinar literatura é um termo que a gente precisa repensar, né? Na verdade, a gente ensina leitura, né? A gente ensina alguém a ler, a gente contribui nesse aprendizado dessa habilidade, né? Da competência leitora, e não propriamente, a gente não ensina literatura. Pode ser que nós ensinemos história da arte, né? História da literatura, enfim. Estou colocando aqui que tem uma universidade com uma disciplina de criação literária, fico muito feliz em saber, eu acabei de ler um recadinho aqui. Depois eu vou ler todos esses recados, que eu tenho certeza que vão ter várias informações preciosas aí para aumentar essa reflexão. Mas, assim, a ideia é... Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Né? Porque existe aí nesse raciocínio de que você está formando o professor para trabalhar com os grandes escritores e não para ser um escritor. No fundo, você aprende de uma maneira muito metódica, né, a analisar essa literatura, mas o espaço da vivência, da experiência da literatura, né, ele fica muito em segundo plano nas nossas práticas, né, na prática de ensino das universidades. Então, você já forma o professor assim, né? E o que acontece? A maioria dos professores formados nesses currículos tendem a reproduzir esse currículo. Tendem a reproduzir o próprio modelo de ensino com o qual foi ensinado no ensino médio, né? Então, você vai muitas vezes lembrar daquele professor que você gostava de literatura, né? Ou você vai reproduzir as práticas que você já conhece, né, com materiais didáticos que você já conhece. Isso é bastante comum, né, principalmente no início de carreira, em que a gente está ainda formando o nosso repertório, descobrindo a nossa voz como docente, né, tem todo esse processo. Mas é interessante que essa pergunta, que para mim, né, ficou, né, como essa pergunta implícita, como você tem a audácia de querer escrever também, né? Inclusive, eu uma vez compartilhei com um amigo e também poeta, o Marco Catalão, essas sensações, essas impressões que eu tinha sobre o não incentivo a você produzir literatura na universidade, né, nas faculdades de letras. E ele falou que ele tinha a mesma impressão. Inclusive, um dia ele foi falar com um professor que perguntou para ele quais eram as intenções de carreira, se depois de formado ele ia lecionar, ou se ele ia para pesquisa acadêmica, como se fossem duas áreas distintas, né? Isso também é uma questão a se levantar quando a gente fala de formação docente, né? Mas ele falou assim, não, eu pretendo agora escrever tô com umas ideias para escrever um romance, para escrever literatura, e o professor ficou surpresíssimo e falou assim, nossa, mas você tem talento, né? Então, como se isso fosse uma coisa impossível, né? Você ir para essa área da escrita literária, né? Então, assim, o que isso tem a ver com currículo especificamente, né? A gente pode estar se perguntando, né? Na verdade, o que eu acho mais interessante pensar nessas dimensões, né? A literatura como algo a ser estudado historicamente, a partir de um cânone de autores, e isso está dissociado, né? Totalmente dissociado da escrita da literatura, da vivência pessoal da literatura, é que quando a gente vai construir as nossas práticas docentes e os nossos currículos, a gente acaba se pegando muito nessa tradição que vai sendo passada, né, dentro dos currículos das universidades. Então, quando a gente chega lá no ensino médio, a tendência é uma reprodução, né? E o que aconteceu comigo, né? Eu tive uma formação que eu considero, né, uma formação de excelência, mas também uma formação múltipla, no sentido de que, ao contrário de muitos colegas meus que começaram a graduação, fizeram um projeto de iniciação científica, que foi prosseguido no mestrado, no doutorado, e aí lá, depois de toda essa formação, até o doutorado, depois disso eles ingressaram na sala de aula, né? Eu já fiz um caminho totalmente diferente, eu comecei a lecionar com 19 anos, né? No fim do meu segundo ano da graduação,
e fui fazendo os meus estudos, as minhas pesquisas, tudo junto com essa experiência de professora, né? Então, a docência, ela perpassou, vamos dizer assim, todo o meu processo de estudos acadêmicos, né? Isso me trouxe bastante coisas para pensar, muitas reflexões para pensar nesse lugar, né? Nessa intersecção entre a academia e a escola, né? E também foi perpassada por esse processo artístico, né? Eu fiz teatro, eu gostava muito de verbalizar texto, eu escrevia, então tudo isso foi se juntando, né? Quando eu comecei minha carreira docente, apaixonadíssima, né, pela literatura e tal, eu comecei a dar aula na rede privada de ensino na cidade de Campinas, uma cidade do interior paulista, e depois em algumas cidades da região, né, Indaiatuba, Itapira. Então, assim, estou contextualizando para vocês entenderem que eu dava aula numa escola na qual havia um alunado com condições de acesso à leitura, né, condições materiais. Então, o que a gente pensa? Não, são alunos que estudam em boas escolas, né, fazem parte de uma classe média alta, então vão poder comprar o livro que você indicar, você vai poder fazer projetos diferenciados. E, na verdade, o que acontecia era o contrário, né? Você tinha um alunado, na sua maioria, bastante desinteressado, né, nas leituras, e eu procurava, dentro da sala de aula, fazer leituras, propor discussões, tirar um pouco da metodologia de leitura e exercício de vestibular, né, que era o padrão dessas escolas de redes, né, redes de ensino, que vocês devem conhecer várias, né, e tem aquelas apostilas que, na verdade, são um cabresto, né, para o professor e para o aluno também. Enfim, eu dava aula nesse sistema, tentando trazer o texto literário como protagonista, para a gente ainda, né, trabalhar um pouco com essa dimensão humana do texto, mas existia muito desinteresse. E aí eu ficava me perguntando, por que, gente? Esses alunos têm condições de ler, eles têm tempo, né? Porque eles não são alunos trabalhadores, eles podem ler o que eles quiserem, eles podem estudar exclusivamente. E aí eu comecei a pensar, né, por que a aula de literatura afastava o aluno da leitura, ao invés de, né, trazer o aluno para a leitura. E aí eu tive outras questões que foram surgindo, né? Por exemplo, além desses alunos não gostarem da aula de literatura, muitos deles falavam para você, assim, né, sem nenhum pudor, eu detesto a aula de literatura. E ele falava isso com um livro embaixo do braço. Aí você fala assim, gente, como que uma pessoa diz que odeia literatura e está com um romance? Né? Às vezes os alunos liam aquelas séries, né, de romances de 500 a 800 páginas por volume, né, aquelas séries com vários volumes. E aí você perguntava para o menino assim, mas você não gosta de literatura, mas isso aí que você está lendo é o quê? Aí ele falava assim, não, eu não gosto da literatura da escola, eu leio outras coisas, né? Então, esse aluno que às vezes, se você desse corda, esse aluno Lia, Oi. desculpa te interromper, são mais 5 minutinhos. Tá. Hã? Esse aluno gostava de ler, esse aluno só que ele ia mal nas provas, ele gostava de ler, se você desse corda, ele ia te falar um monte de coisa sobre o livro. E aí você perguntava assim, nossa, mas então por que esse menino, né, como ele não gosta de literatura e como ele não consegue desenvolver essas habilidades de leitura, né? Então eu comecei a pensar nesse currículo, no que esse currículo trazia, como a metodologia de ensino afastava esse aluno. Então, ao longo de todas as reflexões, né, quando eu cheguei no Instituto Federal de São Paulo, eu tive a grande oportunidade de planejar um currículo, né? Foi uma oportunidade de ouro que me deram, né? Aí, o que eu pensei nesse currículo? Eu falei assim, nossa, eu vou, então, partir dessa reflexão que eu fiz com vocês agora, sobre toda a experiência que eu já tive, para pensar no que eu posso melhorar esse modelo, né? Tirar ele um pouco das caixas, dos ismos da história literária,
dos autores canônicos, para tentar trazer essa literatura para um universo mais vivo. Inclusive, teve um aluno que uma vez fez uma pergunta para mim que eu achei de ouro, que ele falou assim, Pro, por que na literatura a gente só estuda nego morto? Essa pergunta foi muito engraçada na hora, a classe inteira riu, eu também, mas ela me trouxe muitas reflexões, ou seja, por que a gente não traz para a escola a literatura viva? A literatura como algo vivo e dinâmico, né? Então, qual foi as minhas ideias, né? Eu e a professora Rita Mariotto, que é uma professora também lá do campus Campus São Paulo Pirituba, nós pensamos em duas disciplinas que dialogassem, né? Pensando em duas disciplinas que dialogassem nos conteúdos de gramática, literatura e redação, focados nos eixos da leitura e da escrita, né? E nesse eixo da leitura entrava a literatura. Só que aí, ao invés da gente começar a literatura lá na Idade Média e terminar no modernismo, a gente, né, resolveu tirar essas categorias. A gente começa o curso lá em Pirituba com a literatura contemporânea, então a gente inverteu a cronologia literária tradicional. Por que a gente tomou essa decisão, né? Porque eu acho que a literatura contemporânea ela tem uma linguagem mais próxima do aluno. Então, ele não vai ter a barreira da linguagem. Imagina começar com o aluno no trovadorismo, com aquela linguagem, aquelas coisas em galego-português. Inclusive, galego-português é uma língua estrangeira, né? Inclusive para nós, professores. Então, é muito difícil você conseguir fazer com que o aluno desenvolva habilidades de leitura, né? E a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente monta um currículo, o que é mais importante? É o perfil do egresso. O que significa isso? Eu tenho que pensar em como que eu quero que esse aluno saia do curso. Eu tenho que pensar como ele entra, porque eu tenho que pensar em qual é a habilidade de leitura dele agora, de onde eu vou partir, mas eu tenho que pensar onde eu quero chegar. Eu acredito que vários de vocês vão concordar comigo que a coisa mais importante para um aluno é sair de um curso de literatura lendo, né? Tendo mais habilidades de leitura, se interessando mais pela leitura. Então, começar por texto contemporâneo, porque ele tem uma linguagem mais afim ao do aluno, temas mais conhecidos do aluno. E aí, só a partir da metade do segundo ano é que a gente se propôs a abordar conceitos de história da arte, de história literária e coisas canônicas, né? A gente até pode mencionar alguns autores canônicos antes, mas a gente não fala desses ismos e dessas categorias, né? O enfoque no primeiro ano é realmente a leitura, habilidades de leitura em autores contemporâneos, né? E englobando os principais gêneros também da produção literária. Então, a gente colocou crônica, conto, a peça teatral, roteiro, microconto, poema, o romance, né? Dentro desse primeiro ano. Ajuda também o fato de que crônica, conto, a peça teatral, todos esses textos que são mais curtos, são bons para a gente começar uma prática de leitura literária, né? E enfocando sempre assim essa ideia da experiência da leitura, porque isso também é uma coisa que fica muito em segundo plano no ensino tradicional de literatura. Então a gente tem um enfoque muito analítico, como, né, quais são as características desse texto, figuras de linguagem, recursos. A gente pouco interroga os nossos alunos. Qual é a sensação que esse texto te trouxe? Né? O que essa leitura te despertou? Né? Então, enfocar nessa experiência da leitura. Inclusive, tem um livro muito interessante de uma professora da Federal de Alagoas. É esse aqui. Chama Corpo a Corpo com o Texto na Formação do Leitor Literário. E ela fala bastante disso. Como que... o nome dela é Eliana Quefalass, o nome da autora. Como que a literatura não é um conjunto de informações, né? A leitura literária é uma experiência sensorial, inclusive. Então, a gente procura dar uma ênfase nessa experiência, né, de leitura antes da abordagem analítica da linguagem. Óbvio, a abordagem analítica da linguagem é importante, sim, né? Eu não estou tirando a importância disso, nem a importância do estudo da história da arte, da história literária. Mas eu acho que a experiência da linguagem, né, a experiência da leitura, do contato com a linguagem, deve preceder, tá? Então, perguntando aqui de novo qual é o livro citado, vou falar de novo. Chama Corpo a Corpo com o Texto,
na formação do leitor literário. É o título. Depois eu posso mandar também por mensagem de texto, tá? E o nome da autora é Eliana Quefalás. Quefalás com K. Tá? Ela coloca bem essa ideia de que a literatura é uma experiência e não só um conjunto de informações a serem, né, analisadas, decoradas, né? É um texto bem interessante, assim. Acho que traz, né, vários pontos para a gente pensar, né? E dentro dessa ideia de focar na experiência, também trazer cada vez mais para a escola o autor contemporâneo, né? E os processos de produção da literatura contemporânea. Porque eu acho também que quando a gente centra o currículo dentro de um modelo histórico canônico, a gente perde muito de como a literatura de agora está sendo produzida, né? E como que ela se relaciona com as outras esferas da produção artística e cultural. Então, eu procuro inserir isso também no currículo. Começar o curso falando, olha, a literatura de hoje é assim, a nossa literatura é essa, né? Hoje a gente lê esses gêneros, hoje nós temos esses autores, né? Trazer, às vezes, autores que publicam em editoras pequenas, ou autores independentes que se autopublicam, apresentar as plataformas de autopublicação para os alunos. Porque aí ele vai pensar o quê? Nossa, eu também posso escrever. A literatura está viva, ela é dinâmica, ela está dentro do nosso cotidiano, né? E aí você trazer isso para a aula. Claro que no final do curso de literatura, pensando num aluno que já tem um pouco mais de bagagem de linguagem, de leitura, aí entrar nos textos mais antigos, né? Começar a trabalhar os textos do século XIX, XVIII, XVII, XVI, mas para o fim do curso também visando dar uma ideia para esse aluno de como esses textos podem ser abordados dentro dos exames para as instituições de ensino superior, os ENEMs e outros, né, exames dessa natureza, vestibulares e tal. Então, assim, vou encerrar agora a minha fala. Poderia ficar aqui dias falando, porque eu falo mais da cobra. A gente também poderia ficar te ouvindo. Mas agradeço muito o espaço de compartilhamento dessas reflexões, né? E vamos voltar a conversar daqui a pouco nas perguntas aí que vocês tiverem. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Lia. Lia, muito obrigada. Só para registrar, na terça-feira nós tivemos uma sessão que foi protagonizada pelos estudantes. E as falas deles dialogam muito com muito do que você colocou nas suas questões, na presença da literatura contemporânea. Muito interessante como dialogam, mesmo que eles não tenham te ouvido. Então, vai muito ao encontro de várias das colocações que eles fizeram. Muito obrigada, Lia. Eu te agradeço. Eu queria aproveitar e convidar agora a Cristiane Brasileiro para dar sequência a essas reflexões acerca da construção do currículo de literatura. Cris, está ouvindo? Apareci? Apareceu. Então tá. Muito bem. Eu estou pensando aqui para eu me ater mais ou menos a um roteiro aqui de fala que não ultrapasse uns 15, 20 minutos, porque eu queria muito ouvir depois as perguntas também e tal. Mas, então é o seguinte, eu vou me concentrar num depoimento, numa reflexão sobre uma experiência em especial, que me marcou muito para discutir nesse momento o currículo de literatura. Eu dou aula de literatura há décadas, enfim, e é uma paixão e uma coisa muito importante para mim, assim. E aí foi muito interessante quando eu entrei pela Fundação CCERJ, eu coordenava já a área de linguagens e códigos, e por uma questão absolutamente singela, eu acabei virando a coordenadora do currículo mínimo de língua portuguesa da Rede Estadual do Rio, o currículo que foi elaborado e implementado a partir de 2012,
e que vigora até hoje, oficialmente, né? Simplesmente o que aconteceu foi que a rede, eu estava assumindo a área, abrindo a área na Fundação de Formação Continuada para Professores de Língua Portuguesa, e fui à Secretaria de Educação saber qual que era o currículo que eles seguiam. E aí a então diretora de articulação curricular me mostrou alguns documentos e tal, e falou, a gente justamente estava querendo fazer um movimento de criação do currículo mínimo, porque a gente tem uns referenciais, mas, assim, nada muito concreto aqui. Aí, tudo bem, ela pegou, me mandou esses documentos. E aí eu peguei e comecei alucinadamente para pensar em cursos interessantes na área que eu ia começar a coordenar. Eu comecei a fazer anotações sobre o documento, sobre as coisas que ela me dava, e aí depois mandei para ela vários comentários e reflexões e perguntas, principalmente. Foi um negócio, assim, de umas 12 páginas. E aí, quando ela precisou de alguém para coordenar o currículo mínimo, ela fez contato com 3 professores, inclusive eu, e os outros 2 não podiam, e eu, não que eu pudesse, mas eu me interessei muito pelo trabalho. E aí ficamos 2 anos conversando sobre o currículo e fazendo audiências públicas e recebendo e-mails e respondendo e-mails, enfim. Foi um trabalho incrivelmente intenso, assim. E aí eu queria contar para vocês como que isso funciona na prática para quem vem da área da literatura. A primeira questão engraçada é que praticamente não tem gente, literatura, muito empenhada em discutir isso, assim. Estou falando, no meio em que a gente estava, entre professores da rede estadual, e que se inscreveram, por exemplo, para enviar contribuições para o currículo, para querer entrar na equipe que elaborava o currículo e tal, era absolutamente desequilibrado o jogo, assim, havia muito mais gente de linguística e de língua portuguesa do que gente que tivesse formação em literatura, teoria da literatura. Há uma tradição muito mais forte de discussão de currículo entre o pessoal de linguística, principalmente linguística aplicada, e entre o pessoal de língua portuguesa. E, realmente, de literatura era muito minoritário. Então, isso já me chamava atenção. Quando eu comecei a interagir com os coordenadores de currículos de outros estados, aí essa impressão só se confirmou, assim. É absolutamente predominante que seja alguém de linguística ou língua portuguesa. Eu era uma completa exceção ali naquele universo. É interessante porque eu cheguei a convidar pessoas da área e a maioria tinha uma hesitação que eu achei muito sintomática, assim. E a partir de lá eu comecei, né, sempre a conversar sobre essas coisas e participar também de discussões mais ou menos públicas sobre isso. E é muito interessante como é que o pessoal de literatura, que é a minha área de formação também, né, no doutorado e tal, tem um mal-estar em relação a essas discussões sobre currículo. Acho que isso é muito forte, assim. E não é um mal-estar à toa, eu acho. As discussões sobre currículo, não no sentido de o que eu vou dar para o meu aluno, mas, assim, como que vão ser constituídos esses documentos oficiais, é uma discussão dura politicamente, é uma discussão que exige uma familiarização com um tipo de vocabulário que não é nada poético. E tem, sim, uma linguagem muito descritiva, que quer ser mais objetiva, que é, em muitos sentidos, muito reguladora, e cada vez mais tem um viés também mais utilitarista. Então, é um ambiente árido para quem é formado em literatura e para quem gosta de literatura, né? Para quem ama essa experiência. Não é um ambiente tipo, você não se sente um peixe dentro d'água, você se sente um peixe fora d'água. Além disso, na discussão sobre currículo,
eu acho que parte desse mal-estar também vem de uma percepção de que essas discussões têm uma vinculação muito próxima com os sistemas de avaliação diagnóstica, né? Os sistemas de avaliação externos, assim. Tipo a Prova Brasil, o SAEB, né? No estado do Rio, o SAERJ, o SAERJinho, a gente vê quando começa a tentar colocar os nossos desejos de contato com literatura e de formação dos alunos em termos daqueles descritores, né? A gente sente um mal-estar por uma espécie de redução ou domesticação ou instrumentalização da leitura literária. Num sentido mais íntimo, eu vou falar que a gente não está distante de uma sensação de uma espécie de traição da experiência que a gente tem enquanto amante de literatura, quando a gente tenta entrar nesse terreno. E, ao mesmo tempo, você sente que há um impasse político nessa atuação, porque se você fica de fora, a tendência é que a literatura perca mais lugar no currículo. Se você entra na discussão, a pressão para você ter que aprender meio a dançar conforme a música é enorme, né? Então, não é uma posição fácil estar nesse jogo. Aí, eu quero falar assim, o jogo de discussão de currículo e de elaboração de currículo é um jogo duro e complexo. Quem dera ele dependesse só da gente pensar profundamente nisso e tentar se colocar a par da fortuna crítica do estado da arte, né, dessas reflexões, ou quem dera adiantar só a gente consultar a própria intuição, ou o próprio desejo, ou a nossa capacidade de imaginar modos de ensinar mais interessantes, né? É claro que isso pode entrar também. Mas a verdade é que a gente tem alguns fatores condicionantes muito, muito claros aí. Eu vou nomear 5 mais ostensivos, assim. Você tem que levar em conta os documentos oficiais do MEC. A gente quer levar em conta, não sei, um texto tal do Antônio Cândido, ou uma sacada do Ítalo Calvino tal, ou um poema que você leu do Murilo Mendes, assim, e isso, de alguma forma, permanece na gente. Mas, assim, na hora de você enfrentar as discussões, você tem que estar com aqueles PCNs e as OCNs, e a BNCC agora, completamente vivos na cabeça. E você tem que se reportar a esses documentos. Então, isso é um primeiro fator da dureza do jogo, assim, né? E da complexidade do jogo. O segundo fator condicionante, a gente tem os sistemas das avaliações externas, que informalmente você pensa assim, eles são criados a reboque dos currículos, né? Inspirados pelos currículos, mas não é bem assim. Eles também condicionam os currículos. Então, a gente, não só pelo que eles cobram, mas como eles cobram. Certamente, um fator, por exemplo, que levou a um quase desaparecimento da experiência profunda de leitura de romances, por exemplo, no currículo do ensino médio, é que é difícil cobrar essa leitura nas avaliações externas, em múltipla escolha e tal. É um fator, por exemplo, para pressionar também contra a leitura de poesia. Por outro lado, vocês reparem assim, que textos mais curtos e charges, por exemplo, ou tirinhas, aparecem em abundância, porque são favorecidos pelo tamanho, pelas dimensões, pelo cálculo do tempo da prova. Então, a gente está levando em conta isso também no jogo. Outro terceiro fator condicionante no trabalho de elaboração do currículo, e que é um fator avassalador e muito complicado. Não é fácil a gente realmente se colocar a par disso com humildade
suficiente, mas não excessiva, que é a gente saber como é que está o quadro, assim, dos livros didáticos adotados por aquela rede, por exemplo. Isso foi um trabalho enlouquecido para tentar levantar quais coleções do PNLD, por exemplo, eram mais adotadas pelos professores da rede estadual do Rio. Para pensar o ensino de literatura, não adiantava só eu pensar o que eu achava legal, mas assim, se o que eu achasse legal tivesse num desacordo muito frontal com as 5 coleções mais escolhidas num hall de 17, a chance daquilo efetivamente sustentar em sala de aula era muito pequena. E se eu tivesse que bancar esse desacordo, eu tinha que pensar em estratégias para sustentar essa trombada, né? Bom, o outro fator, que também não é nada óbvio, é a gente pensar em como que está o acervo nas bibliotecas escolares. Uma questão, por exemplo, que aparecia muitas vezes no currículo, assim, eu insisti muito e trabalhei muito com a equipe para a gente manter um trabalho aprofundado, assim, de leitura de romance, por exemplo. E era a questão que apitava mais em todas as audiências externas. Os professores falavam, não é possível fazer isso. Não é possível porque esses alunos não vão comprar os romances, não tem como imprimir os romances. Tem como a gente imprimir uma crônica, um poema, mas não tem como imprimir um romance. E as bibliotecas não têm exemplares suficientes. Então, assim, na época, por exemplo, foi em parte a gente pensar no que tinha, e em parte a gente criar ações políticas para pressionar o governo para a compra desses livros. Enfim, é um jogo muito difícil. Eu me lembro uma coisa, por exemplo, que no momento de implementação do currículo mínimo, a gente tinha um grande curso de formação continuada dos professores, e que era de acompanhamento da implementação. Então, a gente pegou um romance de trabalho num determinado momento, que era O Capitães da Areia, do Jorge Amado. E foi muito louco, porque, assim, aquele romance virou o best-seller no Rio, naquele período, assim, porque as bibliotecas escolares tiveram que comprar, ele fazia parte do programa Biblioteca na Escola, mas só pelo transbordamento daquela leitura, aquele romance virou um best-seller. Foi muito louco isso, assim. Então, você vê a força que tem, né? Você fazer determinadas escolhas, bancar determinadas brigas, e é claro que, assim, basta o cenário político mudar 2 passos, que essas coisas desmoronam também. Bom, o quinto fator condicionante, assim, extraoficial, né, dos currículos, porque oficialmente são os documentos oficiais, né, o estado da arte aí das discussões acadêmicas, mas extraoficialmente tem essas outras coisas, né, as avaliações externas, os livros didáticos, o acervo das bibliotecas escolares, e eu diria assim, o quinto fator é um fator muito especialmente delicado, que é a formação dos próprios professores e as condições de trabalho desses professores. Porque por mais que você faça um currículo super lindo, supimpa, uau, delicioso, magnífico, riquíssimo, e ainda que as bibliotecas ficassem cheias dos livros, e nunca estão, se o professor ele mesmo não se constituiu como um leitor modelo, se a experiência de leitura literária não está muito entranhada na vida desse professor, não só na prática profissional, é muito difícil que isso chegue a acontecer com os alunos dele. E aí eu vou falar que o que a gente tem, não por acaso, é um predomínio de ações pedagógicas, né, ligadas ao estudo de literatura, que é aquela coisa de apresentar quadros de estilos históricos e
características, né, de estilos de época e tal, e excertos muito pequenos de leitura, né, com poucas reflexões próprias dos professores e muita coisa ali que já vem no livro didático, pouco exercício de escolha também. E isso eu acho, um dos pontos mais nevrálgicos, mais dramáticos da coisa. É claro que os professores de literatura não sofrem de problemas no repertório porque querem, assim, há um quadro maior de um desprestígio da produção, de um embrutecimento também, porque eu vou falar assim, mesmo o professor sendo super incrível como leitor, as condições concretas do trabalho, às vezes, inviabilizam isso, né? Você é um super leitor, mas essa biblioteca não tem nada, você está trabalhando em 2 turnos e ainda dando um monte de aula particular para se sustentar, assim, qual é o tempo que você tem de manter as leituras em dia, de sentir as coisas, de conversar com seus alunos sobre esses textos, acompanhar a leitura dos alunos e não só recomendar, né? Ah, sabe, você tem que ler tal coisa. Não só pressupor, vamos analisar as principais características da literatura do Drummond. Assim, analisar, pressupondo que as pessoas leram, né? Analisar o Grande Sertão Veredas, pressupondo que as pessoas leram, mas sabendo muito bem que não leram, né? Então, a gente entra num jogo ali de professores que pressupõem, recomendam, analisam, mas não experimentam em geral e não acompanham práticas de leitura. Bom, Oi? Cris, desculpa, só faltam 5 minutinhos, tudo bem? Não, vai ser 5 minutos mesmo. Maravilha. Bom, então, eu apresentei esse quadro desses fatores condicionantes, né, complexos, problemáticos no trabalho de elaboração de um currículo, e queria só, no final, falar que, reparem que, nesse momento, a gente tem, dentro desse primeiro grande fator, que são os documentos oficiais do MEC, a gente tem a BNCC. A BNCC do ensino médio tem que estar implementada a partir do ano que vem, né, assim. E aí é toda uma nova discussão, porque pela primeira vez não, mas assim, muito fortemente nessa BNCC, a literatura ou a prática de leitura literária parece, assim, espalhada em todo o currículo, mas, por outro lado, ela não aparece com muita nitidez ou com um conceito muito claro em lugar nenhum. Sequer exatamente qual é o corpus literário com o qual a gente vai trabalhar. Há formulações contraditórias e genéricas demais, enfim. Então, a gente tem um quadro, ao mesmo tempo, assim, que parece uma disseminação grande da leitura literária e uma espécie de desaparecimento também. Por outro lado, a gente tem como novidades, que tem coisas que eu acho atraentes, mas também problemáticas, um vínculo maior do estudo da literatura com práticas de escrita criativa e uma imersão no universo digital. Enfim, a gente depois pode conversar sobre as questões assim, que eu acho muito legais nisso e que eu acho também que podem ser problemáticas. Encerrei, então, Juscelene. Obrigado, Cristiano. Nossa, tanta coisa que você coloca aqui que eu fui anotando, que é interessante. Vou deixar depois para a nossa conversa no Sim, final. por favor, por favor. Gostaria então de chamar o Pedro. Pedro, é com você. Olá, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Perfeito. Uma boa tarde a vocês. Confesso que essa experiência de falar para uma tela e ver um público de 60 pessoas e não poder olhar é muito complicado para fazer uma fala. De qualquer modo, eu gostaria de agradecer o convite e vou dizer a confiança,
uma vez que eu não sou um especialista em currículo ou teoria do currículo. Mas penso eu, talvez que me sirva essa falta para tentar falar de um jeito mais espontâneo, talvez, sobre a minha experiência como professor no ensino médio, e dizer de onde eu venho pensando e trabalhando algumas questões relacionadas ao ensino de literatura. Eu sou professor do Instituto Federal de Brasília e atuo no campus de São Sebastião, que é uma cidade aqui dentro do Distrito Federal. Eu organizei a minha fala, vou até cronometrar aqui, mas eu também peço que os mediadores me avisem quando estiver faltando uns 5 minutos para eu tentar concluir. O que eu gostaria de, nessa minha fala, trazer para vocês é uma certa ideia condicional de que um currículo é um objeto histórico, historicizável e cheio de contradição. E ao mesmo tempo que esse currículo é esse objeto contraditório, disputado, cheio de lutas internas e externas, sendo ele um currículo que trata da literatura, a literatura também é, por si só, um objeto muito complicado. E para isso eu gostaria de lembrar a expressão utilizada por Antônio Cândido ao se referir à literatura brasileira, em específico, uma literatura advinda de um processo de colonização, como uma literatura de dois gumes. E eu acho que essa imagem vai ser interessante para as coisas que eu vou tentar trazer aqui durante a minha fala. Eu organizei uma apresentação que eu vou me guiar a partir dela. De vez em quando eu vou tentar voltar para, enfim, apesar de que como eu não os vejo, eu também nem sei como que fica essa questão, mas eu vou pôr aqui nessa projeção e apresento também para vocês o nome dessa minha apresentação, né? Vocês já estão conseguindo ver no computador de vocês, no celular? Sim, já dá para ver. Perfeito. Então tá, eu estou chamando essa apresentação de poesia-ficção contra o currículo de literatura. Então, de certo modo, eu estou tentando ir contra o currículo. Bem, é impossível fazer isso efetivamente, mas talvez vocês me entendam à medida que eu vá falando. Vamos lá. Eu dividi essa minha apresentação a partir de 3 momentos, então eu já vou dar um mapa para vocês. Eu vou, a partir desses 3 ícones aqui, 1, 2 e o 3, eu vou dividir essa minha fala para tentar explicar a minha argumentação. Então, a gente vai começar aqui nessa ampulheta, a gente vai passar depois para o Camões, esse é um ícone aí do Camões, ele está ceguinho e com a coroa de louro, e por fim, esse passarinho que é um sabiá, e eu vou falar mais dele no final. Eu começo, então, chamando a atenção em relação a essa coisa do currículo, justamente mostrando aí nessa foto que está por detrás, o Colégio Pedro II. E o que eu vou chamar a atenção por agora tem a ver de pensar o currículo como algo que se forma dentro de uma tradição, se conforma dentro de uma tradição, e nem por isso isento de contradição. Mas para isso eu vou apresentar essa figura que talvez seja conhecida por vocês, pela maioria, eu suponho, que é o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, ele foi um ex-aluno do Colégio Pedro II, e ao mesmo tempo é considerado por uma certa crítica, por vários livros didáticos, como talvez o maior poeta brasileiro. Geralmente essa disputa nos livros didáticos vai se dar entre 3 nomes de homens: Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto e Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira é o mais antigo desses 3, então talvez por esse critério de antiguidade ele acabe vencendo nos livros didáticos. O que eu quero mostrar a parte da figura do Manuel Bandeira é que ele, antes de se tornar esse escritor, poeta, extremamente famoso, ele teve uma formação escolar. Ele foi aluno do Colégio Pedro II, e aqui estava o livro didático, que era utilizado, em parte, nas aulas de língua portuguesa. É a Antologia Nacional, feita pelo Carlos de Laet e Fausto Barreto. Esse livro é um livro do século XIX, ele foi feito no século XIX, com o intuito de trazer uma certa bibliografia
para os estudantes no século XIX, e lembrando que nessa época quem tinha acesso à escola era uma parcela muito pequena da população brasileira. Mas esse livro ele aparecia como algo importante porque ele estabelecia, de certa maneira, uma lista, um cânone, uma série de leituras para formar um aluno. E não é à toa que o próprio Bandeira falava que foi nesse livro que ele viu um de seus versos favoritos quando criança. E aí ele lia Machado de Assis, Euclides da Cunha, uma série de gente aí. Eu quero aqui colocar essa imagem. Do lado esquerdo a gente vê o Machado de Assis, que a partir de certo momento se consagrou dentro dessa antologia nacional, é conhecidamente o escritor mais famoso da literatura brasileira, e do outro lado, alguém sabe me dizer? Alguém escreve aí no chat quem seria esse outro de bigodinho? Geralmente é um romancista a que se contrapõe Machado de Assis. Vocês estão escrevendo aqui? Vamos ver. Eu tô lendo aqui o chat, se alguém quer arriscar, quem quer esse... Não é o Euclides, não é o Euclides da Cunha, embora pareça, né? O Euclides da Cunha também adotava esse bigodinho. Não é o Rui Barbosa, porque Rui Barbosa não é o Raul Pompeia, mas boa lembrança. Também não é o Essa de Queiroz, que era português. Mas, bem, então eu vou dar essa resposta para vocês. Ah, pronto. Aloysio Azevedo. Esse é o Aloysio Azevedo. Eu coloquei um contra o outro aqui, embora eles não sejam tão contrários como a escola coloca, como os manuais colocam, como os livros didáticos colocam. Em geral, Machado de Assis vai ser considerado o fiel representante de um movimento realista. Inclusive, ele será considerado o introdutor dessa escola aqui no Brasil, com a publicação em 1881, em formato de livro, As Memórias Póstumas de Brás Cubas. Do outro lado, vai ter a Luiz Azevedo, que vai ser um representante de um outro projeto literário do século XIX, que é o naturalismo, né? Eu peguei uma tabelinha nesse site, que eu acho o nome dele incrível, gente. Cola da Web, né? Cola da Web. Os alunos amam esses sites. Meu Deus, que coisas fantásticas a gente pode ver nesses sites, né? Eu confesso que até analisando essa página, eu até gostei do conteúdo dela, eu não achei ela equivocada, não. Basicamente, essa página está colocando que o realismo, ele vai ter, por exemplo, vamos olhar ali no penúltimo item, ele vai tratar de veracidade, enquanto que o naturalismo vai falar de denúncia social. Eu vou ser breve aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, em geral, quando a gente adota uma postura de tratar esquemas literários, escolas literárias, a gente está falando, sobretudo, de historiografia literária, e não propriamente de leitura. E esse talvez seja um dos maiores pecados que aconteçam, e por razões históricas, e são essas razões que eu quero ressaltar aqui, porque é assim que as coisas acontecem, vem acontecendo. O ensino de literatura está muito mais ligado a uma abstração historiográfica, metafísica da literatura, do que propriamente ler textos literários, por várias razões. Eu vou tentar chamar a atenção, mas vamos lá. Para resumir isso que eu acabei de falar para vocês, eu acho que, na minha experiência, embora essa seja uma experiência também cheia de contradição, eu tento, de alguma maneira, fazer com que, ao se trazer uma obra, a gente tente não esquematizá-la, né? E como se faz isso? Uma vez perguntaram, assim, para o Jorge Luiz Borges, o grande escritor argentino, ele também era professor, pelo menos, assim, deu aulas uma época, e ele deu aulas sobre um tema que muito lhe era caro, que era a literatura germânica, literatura escandinava, e também Shakespeare, né? Aí os alunos perguntaram assim para o Borges, professor Borges, que bibliografia o senhor nos recomenda para estudar Shakespeare? E o Borges falou assim para os seus alunos: Shakespeare não conhecia a bibliografia dele, simplesmente vão aos textos de Shakespeare, é ali que as respostas estão. De certo modo, essa atitude de Borges em dizer que deve-se ir às obras é uma atitude que está falando a favor da leitura. A leitura é, sobretudo,
o núcleo irradiador de todos os saberes, conhecimentos da escola e da sociedade. E é justamente a partir de uma orientação ligada à predileção da leitura e à sua devida importância que a gente consegue fazer coisas em sala de aula. Mas vamos avançando. Como um conteúdo hoje em dia ele vai entrar no currículo? A professora Cristiane mencionou na experiência dela, muito rica, sobre o currículo mínimo, implantação de currículo, e falou sobre a BNCC. Pois bem, a BNCC, atualmente, é o dispositivo normativo orientador do currículo. Eu quero chamar a atenção que dentro desse currículo da BNCC, a gente vai ter uma abordagem teórica, que é uma abordagem denominada de competências, a chamada pedagogia de competências, que vai listar uma série de habilidades e competências que deveriam ser trabalhadas. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui que logo no primeiro ano do ensino fundamental deve-se ensinar ao aluno reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página. Pode parecer um tanto banal para a gente isso, mas se a gente pensa que o nosso processo de leitura e de escrita ele também é histórico, ele é diferente, por exemplo, da leitura de um texto japonês, que vai ser justamente o contrário, vai ser lido da direita para a esquerda. E fora que num sistema que não é um sistema alfabético, né? Isso é só para tentar falar dessa questão histórica. Eu vou interromper brevemente aqui a minha apresentação, para que vocês agora prestem atenção um pouco em mim, e tentar resumir essa parte. Basicamente, a BNCC vai listar essas habilidades e competências, e, num primeiro momento, vai ser algo muito, assim, bonito para se olhar. E, de fato, porque, imagina, para um professor você ter ali bonitinho, escrito, que você deve ensinar, no primeiro ano do ensino fundamental, que os alunos, eles têm que reconhecer que um texto tem que ser lido da esquerda para a direita e de cima para baixo, e, sei lá, na 7ª série aparece, por exemplo, a habilidade de reconhecer a diferença sintática entre sujeito e predicado. Então, a gente tem toda essa lista que muito vai servir para o nosso trabalho em sala de aula. Mas a questão é que, talvez, a gente pode entrar num debate se o excesso da listagem de habilidade e competência, ela não seja algo problemático, porque ela vai, de alguma maneira, quantificar uma relação muito complicada, contraditória de saber, de conhecimento, e vai listar. Então, será que, de fato, estar na escola e participar de um processo de aprendizagem é cumprir, num checklist, uma série de habilidades? Fica essa pergunta. Para sintetizar esse primeiro percurso, eu vou mostrar uma teoria, que é uma teoria marxista de currículo, do Demerval Saviani, muito baseado... É uma teoria brasileira, mas muito pensada a partir de pensamentos de grandes teóricos do marxismo e o próprio Marx. E o Saviani ele vai falar de alguma maneira que numa sociedade de classes, que é a sociedade capitalista, você vai ter um movimento dialético em que o conhecimento, o saber escolarizado, erudito, ele, de certa maneira, pode se apropriar de um saber popular, espontâneo, enquanto que o saber popular espontâneo, ele não vai conseguir fazer essa recíproca, ele não vai se instrumentalizar a partir de discursos que não sejam os próprios. Então, a sociedade de classe, de certa maneira, ela vai limitar esse intercâmbio, que é uma discussão, como eu digo para vocês, ela é historicizada, ela é histórica, e nesse sentido ela é ideológica, né? Eu tenho aqui esse slide que eu posso mostrar, que ele vai ilustrar isso aqui para vocês, vai ficar mais fácil de pensar. Então, a gente tem um mundo de um saber dentro da escola, e a gente vai ter uma série de outros saberes circundantes, ou então, até me falta outra palavra, não sei se são circundantes, mas enfim, outros saberes que a escola talvez não vai inserir consigo. Eu tenho, cadê? O que eu estava falando em relação à cultura popular e erudita, vejam aqui.
a gente vai ter uma cultura erudita que consegue ela se forma desde ela mesma e pode ir para uma cultura popular. Então, você vai ter, por exemplo, alguém formado na universidade que vai conseguir versejar de uma maneira como um repentista. Você vai ter esse movimento, inclusive muito comum isso acontecer. O que essa teoria do Saviani vai colocar é que a cultura popular, de um certo modo, ela não vai conseguir fazer o caminho contrário. Existe uma certa limitação que vai fazer com que uma pessoa que não domine um código que seja transmitido pela escola, objetivado pela escola, não vai conseguir fazer esse caminho. Essa é basicamente essa discussão de currículo, que eu gostaria só no final mostro as referências para vocês, caso vocês tenham interesse de perceber os autores que eu tenho citado. Eu quero adiantar um pouco a minha apresentação para chegar naquele momento 2. Vou passar algumas coisas que eu já passei aqui muito tempo. Pedro, aproveitando a deixa, 5 minutinhos, tá? Isso, 15 e 36 segundos no meu cronômetro, Rafael. Eu quero fazer essa síntese aqui, dizendo que basicamente essa primeira parte aqui, para fazer um resumo para vocês, basicamente esse ensino que veio desde a Antologia Nacional, ela vai se basear em critérios muito mais retóricos que poéticos, ou seja, muito mais gramática do que propriamente poesia, ou texto literário, ficcional, gramática. O latim, inclusive, era o mais importante, e nesse sentido você vai ter uma seleção de escritores denominados cultos, portugueses e brasileiros, né? Essa história, ela não é tão distante. Eu queria ler um poema agora, e é assim que eu começo essa segunda sessão, que está nesse livro aqui. Olha isso, vocês agora acho que estão me vendo de novo. Olha, uma editora aqui de Brasília, um livro muito incrível, da Carolina de Souza, ele se chama Lembranças Ancestrais. Eu vou ler um poema que está na página 30. Chama Feira da Ceilândia. Se vocês conhecem a Ellen Oléria, talvez vocês tenham ouvido a música Feira da Ceilândia, que é uma canção muito famosa dela, mas esse é um poema da Carolina de Souza. Vamos lá, Feira da Ceilândia. As marmitas feitas pelos clientes será cobrado no quilo. Embora a norma diga que há discordâncias, quem discordaria? Aliás, todos concordam também que o preço da carne está caro, meu caro. Vamos levantando, porque tem mais gente para comer. Hoje tem pernil, meu amor. Concorda comigo que por esse preço você não acha em nenhum lugar. Uma feira, uma incoerência, uma pequena zona sistematizada. Vence donzelas e velhotes, perucas, celulares, marmitas, capinhas, carapinhas, tijolos, brinquedos, calor. Vai e vem, passos, passamos cartão. Uma multidão, apretalhada brasileirada, não se contenta com pouca idade. E as narinas da cidade são invadidas com cheiro de carne na chapa. Quem prepara é carne preta, aquela que a poeta dizia ser a mais barata. Esta é a mesma carne que concorda que é carne branca que se esquece do plural. Esse livro saiu em 2018, né, da Carolina, inclusive por uma editora daqui, que eu vou passar o contato dela para vocês. Eu acho que é muito interessante de trazer as editoras independentes, né? E o meu ponto em trazer esse poema, que esse é um poema contemporâneo, e a gente fica pensando, por que será que esse tipo de poema, ele não aparece nos nossos conteúdos escolares, né? Fica essa pergunta. Eu só quero agora... o tempo voa, né, gente? Eu vou só mostrar, então, aqui o que seria essa minha última parte, que seria aquele 3, que é o passarinho. Então, eu já vou adiantar muito aqui o meu slide. Eu já estou nos 19 minutos, só tem 1 minuto, Rafael, vamos lá. Eu só quero mostrar aqui, talvez, uma estratégia para a gente... Nas perguntas, a gente pode tentar retomar alguma coisa que não ficou clara.
eu vou apresentar aqui um exercício. Todo esse meu argumento aqui é de que talvez uma alternativa dentro da escola para se fazer literatura é ir contra a literatura. E, nesse sentido, entender que a literatura ela tem que se desinstitucionalizar, e se ela não for desinstitucionalizada, a gente tem outros recursos, são recursos da poesia e da ficção. E são recursos que a gente tem que trabalhar, de fato, com os nossos alunos. Isso aqui é um manuscrito, tá aparecendo aí essa folhinha? Isso é um manuscrito de uma brincadeira com um nome, que já é um exercício que eu venho fazendo em sala de aula, tanto na graduação quanto no ensino médio, que é basicamente a gente pegar o nosso nome, fazer anagramas e criar um poeminha em cima dele, fazer quadras poéticas, né? Aqui eu até transcrevi, isso é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem uma grande força de poesia nela. Aqui eu vou ler essa riminha, tá? Só para vocês, e encerro minha fala. Vamos lá, eu peguei o meu nome, né? Eu vi que no meu nome tem a palavra touro, roto, oco e couro, a partir dessas letras desembaralhadas. Então, veio aqui um poeminha que eu fiz em sala. Dentro do couro do touro há um enorme oco, sua pele dura, visível, esconde também um vazio. Tem aqui um touro, cujos cornos são fortes e finos. Há sempre no bicho, jeito de outro, o bicho vira menino. Talvez, pessoal, um jeito de trazer literatura para os nossos estudantes é escrever junto com eles literatura. O professor precisa também escrever literatura. Bem, essa é uma coisa que penso. Eu tenho aqui o meu e-mail. Se vocês quiserem me seguir aí nas redes sociais, ficam os meus contatos, e eu queria encerrar com essa foto numa feira, mas não foi na Feira da Ceilândia, foi em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Essa foi uma tarde deliciosa, em que eu pude passar, inclusive, com muita gente que está aqui, professores de língua portuguesa, do Colégio Pedro II, inclusive num dia muito importante para vários, porque foi um dia em que vários tomaram posse. Eu queria agradecer a todo mundo desse evento, e também mostrar que, bem, ser professor é também estar... Justamente, Luiz Guilherme, a Vivian está ali, a Mariana do meu lado. Falar de literatura também é falar das amizades e do que a gente pode fazer em diálogo, não é mesmo? Então é isso, eu agradeço vocês. Pedro, muitíssimo obrigado. Vamos passar agora para a nossa conversa, ainda temos uns minutinhos. E, gente, vocês já podem ir colocando questões aqui no chat, tá? Eu vou ler a pergunta que a Fabiana Matos tinha deixado, a não ser que ela queira falar. Você quer falar, Fabiana, a sua pergunta? Ok, então vou ler o que ela colocou. Eu gostaria de ouvir muito mais sobre a literatura na BNCC. Gostaria muito que a Cristiane pudesse falar mais um pouquinho a respeito. A gente poderia fazer o seguinte, se a Arusha também quer se inscrever, a gente faz um primeiro bloco, faz uma rodada e depois a gente faz um outro bloco, caso a gente ainda tenha um tempinho. Arusha, é com você. Tá certo. Oi, boa noite. Tá todo mundo aí me vendo? Sim, a gente está te ouvindo. Não. Deixa eu só... Eu não estou conseguindo me ver. Agora O que eu queria mostrar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir, é justamente isso daqui, ó. Não sei se dá para vocês ver. Sério, eu não estou conseguindo me ver. É o livro que eu falei sobre o Laboratório de Criação Literária da UFC, é uma disciplina do curso de letras, certo? E que os alunos concluem a disciplina com a publicação. Nós não só escrevemos todo o conteúdo do livro, certo? E aí eu quero mostrar aqui para vocês, se eu conseguir, o índice é justamente cada disciplina que nós temos, tá certo? Então, nós aprendemos texto livre, aprendemos também haikais, poemas, teatro, e concluímos com teatro, com uma peça teatral. Então, cada disciplina, cada dia de aula, nós tínhamos apenas uma meia hora de introdução teórica e o restante
do período da aula era justamente para nós fazermos a criação em sala de aula. É tanto que essa disciplina, ela era uma disciplina que ela durava praticamente quase de 3h30 a 4 horas, porque a gente tinha que ter esse tempo todo para poder estar produzindo. E foi, assim, de experiência, foi um choque bem grande, porque quem nunca produziu poema, quem nunca produziu haikai, quem nunca produziu soneto, nós não poderíamos terminar de concluir a disciplina, né, sem estar escrevendo, ok? E ao final nós não só tivemos até a oficina de confecção de livros, da gente costurar o livro todinho, embrochurar, fazer essa colagem. A foto é de um aluno, o aluno fez essa fotografia, certo? Então, foi um semestre todo trabalhando com isso aqui. Quem é o professor responsável por essa disciplina? O professor Cid Altoni Biliardi, né? Ele é mineiro, mas há muito tempo que ele está morando aqui em Fortaleza, há mais de 30 anos que ele mora aqui em Fortaleza, e ele dá essa disciplina para a gente, aqui no curso de Letras da Universidade Federal do Ceará. Bom, só me apresentar um pouquinho, né? Eu sou professora da Rede Municipal de Fortaleza, professora bolsista, certo? Sou formada em letras, mas eu já estou fazendo uma segunda graduação também em letras, né? Voltei para o curso de letras, só que eu estou fazendo agora com as letras estrangeiras, né? E eu queria fazer uma pergunta, quero parabenizar todo mundo que falou, né? Os professores que falaram, foram falas lindas. Me lembrei também, relembrei da último encontro, né? A Rara MC falou aí da conversa que teve com os alunos do Pedro II e do Instituto Federal. Foi uma. Eu fiquei assim, como professora, fiquei encantada com a propriedade que aqueles meninos tinham, tão novos, né? Com a questão da literatura, com o hábito da leitura. E aí, eu pegando um pouco da fala, da primeira fala, eu queria fazer um questionamento, né, para quem se apresentou, né, uma pergunta aberta. Foi falado sobre a questão da intimidação do aluno em relação a ler o livro literário, né? Agora, quando a gente é professor e também é estudante, a gente consegue ver esses dois mundos, a gente consegue ver essa fronteira. A gente consegue entender a cabeça do aluno e consegue também entender a cabeça do professor, porque a gente permeia nesses dois mundos, né? Mas a minha pergunta, a questão e quando, vamos ver pelo lado contrário, o papel do professor, e quando o professor se recusa a trabalhar um determinado tipo de literatura, porque no pessoal dele, no íntimo dele, ele não sente, né, ele não se sente apropriado para aquela literatura, ou porque ele não gosta, ou porque ele não viu, ou porque ele simplesmente não tem interesse de ler, e ele simplesmente barra essa leitura para alunos que queiram trabalhar essa leitura, né? Esse aí o meu questionamento, que eu... só para fazer um resumo, eu estou contando isso que foi um relato, é uma experiência que aconteceu na Universidade Federal do Ceará, né, no curso de letras, não vou colocar nomes por questão de ética, mas uma professora que assumiu uma disciplina chamada literatura regionalista, né? Ela simplesmente não quis trabalhar com a literatura regionalista mesmo daqui do Nordeste, porque ela não se sentia segura, e ela barrou um aluno de falar sobre Raquel de Queiroz e dois alunos, um de falar sobre Raquel de Queiroz e outro falar sobre Patativa do Assaré, porque, primeiro, Raquel, ela disse que leu mais, quando era mais nova, ela não estava com paciência de reler Raquel, né? E Patativa, como ela não conhecia, ela não estava também com vontade, com ânimo para pesquisar sobre Patativa do Assaré. Então, o que foi que ela trouxe? Autores que eram do conhecimento dela, da literatura regional, da região dela. Arouxa, então, oi. Foi só para a gente dar... Não, justamente eu queria que os palestrantes vissem isso, esse viés. E quando o professor ele barra a leitura, a literatura para os alunos. Muitíssimo obrigado, Arouxa. Vou trazer aqui também a questão da Yara. Eu não sei se ela quer falar. Yara, caso você queira falar, você pode me interromper, tá? Fique à vontade. A Yara colocou assim no chat: gostaria de saber a opinião dos professores sobre a literatura digital. Li uma reportagem que nessa pandemia houve um aumento da venda de livros. Isso também é uma surpresa minha, né? Eu conversando com o editor, ele disse que o mercado de livros está bastante aquecido nessa pandemia. E o Luiz também quer se inscrever. Então, a gente podia juntar a Arouxa, a Yara, o Luiz e a Fabiana. Faz uma rodada. Pode ser assim? Vai, Luiz.
Olá a todos, boa tarde. Vou procurar ser bastante breve por conta da hora, mas antes eu queria agradecer muito a fala de vocês três, a Lia, que conheci hoje. Eu fiquei muito feliz de perceber preocupações muito comuns, né? E é muito do que a Lia falou que eu vou fazer uma colocação breve. A Cristiane, que quem já encontrei em outros momentos e que acompanhei por um bom tempo nas redes sociais, com muito, né, muito proveito, e o Pedro, que é um amigo querido, que fico hoje muito feliz de vê-lo aqui falando e a gente fazer esse intercâmbio Brasília, Rio e Ceará e São Paulo, os demais lugares que estão representados aqui no nosso evento. Bom, eu queria primeiro lembrar, Lia, que você falou sobre essa questão dos cursos de letras, né? Aqui no Rio de Janeiro, a PUC-Rio tem um curso de graduação em letras na modalidade formação de escritores, né? Então, esse é um curso de graduação todo dedicado a isso, já fica como uma experiência. E do que eu conheço aqui no Rio de Janeiro, embora possa haver outras experiências, a graduação em letras na Unirio, a licenciatura em letras na Unirio, mais especificamente, tem uma disciplina que é obrigatória, que é uma disciplina de oficina de produção literária, que geralmente é ministrada pela professora Júlia Studart, mas que também há outros professores que às vezes ocupam essa disciplina. Então, além disso, a questão, né, da produção literária na sala de aula, eu penso que, embora eu compartilhe muito com você sobre as memórias acadêmicas em relação a ela, que você narrou, ao mesmo tempo percebo uma diferença nesse momento em que nós estamos em suscitar o debate. Eu acho que um dos principais desafios em relação a suscitar esse debate é justamente que a gente, como professores, se pense como pessoas que podem escrever literatura. E isso não significa exatamente se reconhecer como um escritor no sentido público, né, ou se apresentar como um escritor socialmente, mas se reconhecer como alguém que pode, a partir de um jogo de estilo, por exemplo, com um texto já existente, a partir de uma provocação de produção literária, que pode fazer um texto que seja lido pelos nossos próprios alunos. Isso entra numa nova questão, que eu penso que talvez seja muito delicada em relação a esse debate, que é como nós podemos ler os textos literários produzidos pelos nossos alunos em sala de aula. Esse é um desafio muito grande, porque é um desafio que nos coloca num lugar muito ambíguo em relação aos valores que nós podemos convocar para fazer essa leitura. Ou seja, a avaliação que eu faço de um texto literário do aluno, a meu ver, ela não deve ser estritamente literária. Eu preciso considerar, de fato, por exemplo, o que representa para aquele aluno me mostrar esse texto, o que representou para ele escrever aquele texto, que muitas vezes tem relação com outros aspectos que dizem respeito à saúde mental desse estudante, que dizem respeito à sociabilização, à formação social desse estudante durante a escola. Às vezes é um gesto para eles decisivo, né, de se expor diante de um adulto que muitas vezes não encontra na família tamanha possibilidade de troca afetiva, né? Então eu tenho me pegado pensando muito nessa questão de como a formação para a leitura pode dialogar com a formação para a escrita, tanto de alunos como professores, e como que essa formação ela precisa se dar com saberes que extrapolam o âmbito do literário, porque são saberes pedagógicos, são saberes desse professor de literatura que é educador, e não desse professor de literatura, para retomar, acho que uma coisa dessa mesa que me fica bem, que ele não ensina literatura exatamente, né? O objeto desse ensino é a possibilidade de uma cidadania letrada e leitora da literatura, né? Então é isso que eu queria colocar brevemente para provocar mais outros aspectos da fala. Obrigado.
Obrigado, Luiz, obrigado. Vamos então, para não acumular muito, vamos fazer essa primeira rodada. Tem a questão da Suana, a gente já coloca. Pode ser assim? Eu vou começar então com a Cristiane, que tinha uma pergunta direcionada para ela sobre a BNCC. Olá, Rafael. Só para entender, tem a pergunta da Fabiana sobre o BNCC, tem uma questão, a Yara sobre literatura digital já foi, e tem a pergunta da Arusca, que eu acho que é para todo mundo, e a do Luiz Guilherme, não é? Isso. Como é que vai ser? É para falar só sobre o BNCC e depois entra no dos outros? Eu acho que você pode conduzir da forma que você achar melhor, né? Cara, gente, eu vou falar então assim, mais brevemente possível, assim, para a Fabiana, que estava interessada na discussão sobre a BNCC, o que eu posso te falar, assim, muito brevemente, Fabiana, é que um marco aí da BNCC, na apresentação de diretrizes para ensino de literatura, na minha visão, é essa ambiguidade, assim, por um lado parece que o incentivo para leitura literária está disseminada em toda a escola básica, né, em todas as séries. Por outro lado, não tem uma conceituação forte de literatura, nem uma indicação clara, minimamente clara, de quais vão ser assim, os objetos literários que vão ser abordados. Até a indicação disso é meio contraditória, assim, é muito genérica e é meio contraditória, porque fala que é importante ver o cânone, mas também fala que é importante estar aberto a todas as outras manifestações, enfim. Então, eu acho que faltou presença de mais gente de literatura ali. E, por outro lado, cá entre nós, assim, na BNCC, sobrou presença das fundações dirigidas pelo grande empresariado, né? Assim, Fundação Lima, Fundação Ayrton Senna, todos pela educação, assim, tiveram uma força e uma voz ali maior, eu acho, do que qualquer universidade. Isso é muito, muito assustador, assim. Nesse sentido, essa linguagem mais utilitarista aí da BNCC, é claro que complica, né, a reflexão sobre o que a gente vai fazer em termos de literatura. Na BNCC, há movimentos interessantes, assim, de sempre tentar encaminhar o trabalho com literatura para a produção de alguma coisa claramente identificável, assim. Os alunos, então, a parte boa disso é que os alunos, como nunca foram, vão estar sendo estimulados a produzir blogs, tweets, perfis e postagens e coisas no Instagram e tal, ligados a uma produção literária, que é um movimento que realmente a gente tinha muito mais acanhado até a BNCC. Mas há toda uma linha de críticos de base mais marxista, uma visão mais adorniana, que chamam a atenção para o quanto que isso pode, assim, complicar o próprio contato com essa alteridade do texto literário, porque na prática a gente disputa tempo, inclusive, né? Assim, tipo, então, mais para um lado, espreme o espaço de contato com, por exemplo, a literatura canônica, né? Eu estou falando, eu não acho que isso é uma questão fácil da gente resolver. Eu, por um lado, vejo com muita alegria esse novo estímulo a essa ligação do contato com a leitura literária e o desenvolvimento da leitura literária e dessa produção literária também. Mas eu entendo quando chamam a atenção para o quanto que isso pode entrar numa zona ali meio indistinta e a gente perder mais espaço de apresentação da literatura. Bom, e a outra coisa que perguntaram sobre a questão da literatura digital, nunca houve tanto estímulo para esse contato quanto nessa BNCC. E isso também eu acho, uma questão que a gente vai ter que encarar e aproveitar e problematizar ao mesmo tempo. Tem muitos escritores que eu vi nascerem em redes sociais e que eu acho fantásticos, assim. Ao mesmo tempo, é claro que há
muita produção muito superficial, muito narcisista, enfim. Há problemas específicos também dessa circulação, né? Bom, eu comentei a questão da BNCC e da literatura digital. A Aruska falou quando o professor não quer trabalhar com certa literatura e tal. Aruska, também falando muito rapidamente, eu acho que uma questão que eu trabalho na Fundação CCERJ muito com formação continuada de professores e tal, uma questão que me chama sempre, me salta aos olhos, assim, é que há um momento ali que a gente tem que afirmar um compromisso ético de uma formação, de uma abertura e de uma formação permanente. Agora, eu não sou uma ingênua que ignore as forças de acomodação, né? E até as limitações, às vezes, contingenciais mesmo, de condições de trabalho dos professores, por exemplo, né? Eu acho, de um modo geral, que o professor tem que ter um compromisso em ter essa abertura e se dispor a correr atrás do que ele não tem em termos de formação. Mas eu acho também que é muito comum que a gente fantasia e sobrecarregue o professor de demandas que meio desumanizam o professor também, assim. Como se o professor não tivesse direito a, tipo, não ter todo o repertório do mundo, ou o professor não tivesse direito a ter algum gosto pessoal, que sempre vai estar um pouco vazando para os alunos também. Assim, a gente escolhe o que vai abordar, como vai abordar, e os alunos percebem, inclusive, o nível de intensidade da ligação da gente, né, com os textos, enfim. De um modo geral, eu acho que é isso, a pessoa tem que correr atrás, tem que manter esse compromisso ético, mas eu acho que esse tipo de discussão tem que aparecer com mais frequência e a gente tem que desmistificar um pouco quem é a figura do professor, quais são as limitações do trabalho dele, qual é o peso do gosto pessoal na apresentação que ele faz da literatura à sua turma, né? Eu acho que a gente fantasia que é uma coisa neutra e é óbvio que não é, né? Bom, sobre o Luiz Guilherme, não, adorei te ver, Luiz Guilherme, eu estou completamente sumida de redes sociais por razões vergonhosas, mas assim, eu adoro acompanhar você e sempre me chamou a atenção esse seu trabalho, que entrelaça, né, a formação do leitor e do escritor, e eu acho maravilhoso a gente caminhar desenvolvendo isso, né? Desenvolvendo isso e pensando as questões de currículo e tal. Eu achei muito provocativo, foi muito engraçado aparecer depois de mim a fala do Pedro Couto, de quem eu já tenho uma inveja declarada, porque ele está ligado a um grupo que se chama Sabiá, e eu nunca fui ligada a nenhum grupo de pesquisa com um nome tão bonito, e isso merece vingança, Pedro. Assim. Mas, olha, é engraçado, porque eu ouço você falar... Vem para o grupo. Sobre essa questão da importância da desinstitucionalização da literatura, e uma parte de mim, super ama e concorda, e outra parte de mim sente que entrar nessas discussões duras e meio escrotas sobre currículo, às vezes... Desculpa. Mas, assim, essas discussões duras e objetificadoras e com essa linguagem tecnicista e utilitarista e etc., e avanço neoliberal, etc., é verdade. Eu acho que, às vezes, a gente não se preparar para entrar nisso só está ajudando a perder mais terreno, sabe? De fato, é isso que eu tenho visto acontecer. É meio como o drama, né, de entrar para a política, por exemplo, que é um universo, em geral, muito degradado e degradante, mas se você não ocupa, outras pessoas ocupam. Enfim. E eu senti isso muito quando eu participei e coordenei esse currículo, assim, com todas as dores do mundo, eu tive que aprender a me mexer ali, porque a outra alternativa era ver a literatura perdendo mais terreno ainda, entende? Bom, desculpa, falei muito. Tá ótimo, é sempre bom te ouvir. Vamos lá, passar então para a Lia. Oi, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo?
Estamos te ouvindo. Acho que Ah, mas Pronto. o vídeo não. Ah, voltou. Agora eu voltei. Bom, queria parabenizar, primeiramente, as falas aí da Cristiane e do Pedro. Gostei muito, aprendi muito com vocês. E é uma pena que o espaço seja tão curto, assim, e que a gente não possa, depois desse evento, sentar numa mesa, tomar um café, um chopp, uma tubaína, qualquer coisa que seja, né, para a gente Nossa, gente, que estreitar. verdade, né? Que verdade profunda. Putz. Estreitar essas relações e continuar esse diálogo, né? Mas a gente vai tentar, eu espero, manter isso virtualmente até a gente poder se encontrar pessoalmente, né? Mas em relação às perguntas complexas aqui que foram feitas, eu vou tentar um pouquinho aí, então, comentar alguma coisa, né? Dizer alguma coisa. Sobre a pergunta da Arusha, de o professor se recusar a trabalhar um certo tipo de literatura e não o aluno, né, inverter essa, como ela disse, né, tentar inverter essa relação, eu concordo bastante com aquilo que a Cristiane colocou, que, assim, claro, nós como professores queremos, né, pelo menos eu espero que uma boa parcela queira, ser democráticos, trabalhar uma amplitude de autores, de temáticas, abarcar toda a diversidade que a literatura tem, mas nós somos seres humanos, então, assim, ao mesmo tempo, eu não sei qual foi a justificativa exatamente dessa professora e também como ela se colocou, né, e isso é uma questão relevante, mas eu entendo que nem sempre você vai estar confortável em trabalhar academicamente, né, num curso superior, qualquer tipo de literatura, todo tipo de literatura, todos os autores, né? Eu acho importante, sim, que exista uma predisposição. Se eu peguei essa disciplina, obviamente que eu tenho a obrigação de dar conta, né, minimamente daquele conteúdo. Eu preciso correr atrás, eu preciso me predispor a aprender, né, no processo de docência também. Mas eu acho que existem contingências, existem limitadores, né? E o professor, claro, ele nunca vai saber tudo, ele nunca vai ter todo o repertório do mundo e ele nunca vai atingir todas as demandas, né? Então, acho que é importante a gente também ter consciência disso, porque o professor atualmente ele é extremamente cobrado, sobrecarregado, e em contrapartida ele recebe muito pouco, né? Eu acho, em termos de formação, de salário, de tudo. Então, não acho que isso é uma justificativa para o professor se recusar a trabalhar uma certa literatura, mas eu acho que a gente precisa pensar em todos esses tópicos, né, para a gente pensar, para não julgar simplesmente esse professor, né, mas acho que a gente, sim, como professor, deve estar o mais aberto possível para buscar conhecimento e trabalhar um corpus cada vez mais amplo, né. Bom, sobre a questão da literatura digital, eu acho que obviamente que a literatura digital ela tem um lugar, né? Importante hoje em dia. Eu acho que tem principalmente em relação à autopublicação. Os autores, né, contemporâneos têm no ambiente virtual um grande canal de comunicação, né? Possibilidades de publicar sua obra sem as vias institucionais de uma editora. Isso é extremamente importante. Então, acho que a gente precisa trazer a literatura digital para dentro da sala de aula, sim, e sempre fazer ela conviver com o impresso, né? As pessoas têm muito essa coisa de, com a literatura digital, o livro físico vai deixar de existir. Isso é uma coisa que foi profetizada aí há algumas décadas e não aconteceu, né? Então, a gente sempre pode trabalhar com todos os suportes. Acho, inclusive, que a diversidade dos suportes é muito importante para a gente pensar a leitura, práticas de leitura diferentes, etc. E quero agradecer ao Luiz Guilherme pelas informações, né, sobre os cursos que estão agora se especializando em escrita literária, né. Eu fico muito feliz, na verdade, de ver que nessas 2 décadas aí que me separam da minha graduação, algumas coisas têm mudado. Eu também acho que, em relação àquele contexto que eu descrevi, elas mudaram um pouco. E concordo, sobretudo, com o final da sua fala, quando você diz que a gente deve trabalhar a escrita literária com os nossos alunos, não necessariamente para que essas pessoas se tornem escritores, se apresentem como escritores de uma maneira profissional, né? Mas principalmente para que eles tenham essa dimensão da literatura na vida delas, né? Como você disse, o valor, qual o contexto que aquele aluno produziu um poema, né? Entra questões identitárias, questões psicológicas, questões sociais,
Então, a literatura faz parte de um processo de construção muito maior do que simplesmente uma análise da arte em si, né, esteticamente falando da literatura. Né? Então, na minha prática como professora, eu trago bastante a escrita literária, principalmente de conto, poema, né, crônicas, esses textos mais curtos, como uma possibilidade de formação humana também. Acho super importante isso dentro da escola. Né? Então é isso, gente. Não sei se eu respondi as perguntas que me foram feitas aí, né? Agradeço muito esse espaço aí de debate e reforço meu lamento da gente não poder se encontrar pessoalmente. Muito obrigada, Lia. Pedro, eu já vou abrir espaço para que você responda as questões que foram colocadas, só que o tempo é sempre o nosso adversário aqui, né? E eu vou aproveitar, a Suane colocou uma questão aqui no link, a Fabiana abriu mão da questão, mas a Rafaele, depois também de já ter fechado, colocou uma questão muito importante, então eu vou falar as duas aqui, você já pode incluir, se for possível, nas suas respostas, e se Cristiane e Lia depois quiserem fazer algum comentário sobre essas duas questões também, são bem-vindas, pode ser? Tudo bem, Pedro? Travou aqui, você podia repetir? Travou Posso. no último momento. Tá, é porque eu vou aproveitar duas questões que foram colocadas aqui no chat para que você já inclua nas suas considerações, nas suas respostas, e depois, se Cristiane e Lia quiserem comentar essas duas últimas questões, tem um tempinho para poder fazê-lo. Só queria aproveitar e sinalizar, todo mundo que está participando, que a gente está atrasando um pouquinho esta sessão, mas que a próxima sessão vai ser para debate também, então a gente vai continuar conversando a respeito do que aconteceu aqui e de outras questões que possam vir a aparecer lá. A Suane colocou aqui no chat assim: não sei se vocês se atentam à produção textual, mas tem textos, alguns literários, que aparecem nos livros didáticos como proposta de produção que nem eu mesma consigo fazer, fazendo referência à prática de uma professora que ela já tinha citado. Foi a colocação que a professora fez. E a Rafaele dos Santos escreveu aqui no chat também uma questão desafiadora. Como sensibilizar a família nesse processo de leitura literária? Com você, Pedro. Eita. Olha, Rafael, eu não vou dar conta de responder porque eu, de fato, nem pensei em relação à questão da família e tal. Então, desculpa, não vou poder responder. Em relação à outra pergunta, eu fico me perguntando assim, se a gente analisa os nossos livros didáticos, tem tanta coisa complicada ali, né? Tem muita coisa complicada. Talvez a pressuposição é de que, por exemplo, um soneto, vamos supor, vai ter uma atividade que vai pedir para se escrever um soneto. Olha, soneto não é só uma distribuição de verso, não é só isso. O trabalho, de fato, poético, literário, ele tem muitas especificidades. Eu não sei como que esses materiais, de fato, porque são muito variados, né? E, assim, eu vou tentar localizar minha fala bem, assim, ideológica, né? Já que tudo é ideológico para esse governo. De fato, as coisas todas são ideológicas. E, assim, eu gostei muito do que Cristiane falou em termos de é preciso que ocupemos lugares políticos. Por exemplo, montar um currículo, ocupar esse espaço. Porque o discurso neoliberal, que inclusive é o discurso responsável por uma grande parte das nossas políticas de educação depois da Constituição, estou falando da década de 90, como o manancial a partir do qual se erigiu toda a construção curricular, dos parâmetros curriculares e coisas do tipo, hoje em dia a gente está tendo um upgrade desse neoliberalismo que vai aparecer sob a forma do empresariado, das corporações educacionais e dos livros didáticos. Livro didático é coisa lucrativa, é a coisa mais lucrativa no mercado editorial brasileiro, é a mais lucrativa, a ponto de fazer com que uma editora muito pequena possa se tornar, o caso da Editora 34, que é uma boa editora, começou com um catálogo mínimo e por conta de dinheiro público, não estou criticando, a Editora 34 é uma editora excelente, tá? Mas é preciso que a gente pense qual é a relação dos nossos materiais didáticos dentro de um sistema
que tem leis maiores de corporações globais. Eu acho que, assim, é muito importante da gente sempre situar essa discussão política, econômica, porque ela atravessa a prática da escola de cabo a rabo. É isso. Mais alguém, gente, quer... Juscelene, posso comentar essa pergunta que ela falou? Da Rafael, pode? Pode sim. Não, eu achei muito legal as duas perguntas sobre essas propostas mirabolantes de produção textual, literária e tal, e sobre a questão também da sensibilização das famílias, assim. Sobre essa questão dessas propostas textuais, eu tenho visto isso também, e é interessante, assim, porque vocês vejam, é uma coisa ambígua, porque, por um lado, eu acho isso legal no sentido de estimular as pessoas a lidar com o texto também em termos de uma criação mais subjetiva e tal, e não só assim, aprender a fazer bilhete, aprender a fazer carta de reclamação, entendeu? Preencher formulário, enfim. Eu acho legal que em algum momento faça, assim, tipo, para fazer um poema, fazer uma crônica. Por outro lado, eu concordo assim, com esse SUS que a professora registra, porque isso raramente tem um acompanhamento mais consistente. Inclusive nos livros didáticos, é meio assim como jogar uma batata quente no ar, entendeu? Agora é com você. E não tem nenhuma pista de como é que isso, por exemplo, vai ser olhado, como é que isso vai ser avaliado. Na prática, o que eu tenho visto é que a pessoa joga a batata quente, que o livro didático mandou, e depois, cara, fica ali catando errinho de ortografia, de sintaxe, ou só dá, assim, 2 pontos porque a pessoa mandou, entendeu? Então, eu acho que não adianta só pensar esse estímulo se você não pensar num acompanhamento consistente disso, num acompanhamento cuidadoso, num acompanhamento que englobe, por exemplo, esse tipo de reflexão que o Luiz Guilherme está trazendo, assim, da posição do professor diante dos vários componentes disso, que não é só uma questão de julgar literariamente aquilo, né? Eu acho que isso é um vácuo. Há um estímulo à produção e um vácuo em relação à reflexão de como acompanhar essa produção. Inclusive, como é só jogar a batata quente para o alto, frequentemente você vê que há uma falta de cuidado e um delírio muito fantasioso sobre o que é fazer aquilo, né? Assim, vamos fazer um romance agora. Agora escreva um conto, entendeu? Da literatura fantástica. Gente, não é assim, né? 30 minutos agora para você escrever o seu soneto. Uma questão que eu acho muito, muito incrível quando você trabalha com literatura é que você tem que ter em mente que há um outro tempo aí. Há um outro tempo aí. Um tempo da leitura e o tempo da criação. E que, se você só simular que é fácil encaixar aquilo nos últimos 15 minutos, talvez fosse melhor nem mexer nisso, assim. Eu não tenho certeza, estou jogando mesmo, mas assim, eu acho que isso tem sido feito em termos de jogar batata quente no ar. E sobre a questão de sensibilização das famílias, eu vou falar assim que eu tive muitas sessões públicas de discussão com professores da rede e tal, sobre ensino de literatura, né, de língua portuguesa de modo geral. E uma questão que aparecia muito era essa cobrança assim, mas como é que a gente vai ensinar literatura se a pessoa vem da família, uma família que nunca leu nada, a família não estimula e tal. Cara, assim, eu vou falar muito pé no chão mente, assim, eu acho que se a gente ficar vinculando a nossa atuação a essa expectativa de que a família tenha funcionado como um doce berço formador da sensibilidade literária. Gente, para a maioria das pessoas não é isso. Não é isso. Então, assim, eu acho sim que a escola tem que assumir um papel protagonista nisso. E em relação à família, assim, não pressupor que a família estimulou, não demandar que a família dê conta disso, porque frequentemente não dá. E se relacionar com a família em termos de uma sensibilização que diga respeito a um transbordamento da prática de sala de aula.
Isso sim eu acho, sabe? Quando você orienta as pessoas para produzirem, por exemplo, vamos fazer um sarau de poesia, não precisa ser só de autores, dos alunos como autores, mas os alunos fazendo uma curadoria, escolhendo os poemas que eles gostam muito, treinando a interpretação deles no sentido cavalo de macumba, não no sentido de análise crítica, sabe? Isso poderia ser apresentado para os pais, isso poderia chegar até eles, assim. E eu acho que esse é um trabalho, assim, meio um efeito colateral bonito do trabalho do professor em sala de aula. Eu pensaria nessa questão nesses termos, em termos de um transbordamento do trabalho dirigido pelo professor, e não em termos de uma cobrança de um background de berço esplêndido que não há. Muito obrigado, Cristiane, Pedro, Lia, Jusilene, minha querida amiga aqui de mediação. Queria falar para vocês que a gente está aqui do lado, a gente fica muito nervoso, né? Impressionante, professor. Entra em sala 1000 vezes, mas aparece diante de uma telinha, né? A gente já começa a tremer. Gente, muitíssimo obrigado. Jusilene, quer falar mais alguma coisa? Nossa, só agradecer demais a presença de todos que estão aqui com a gente hoje, partilhando esses momentos lindos. Eu tenho certeza que tudo que vocês disseram, falas incríveis, vão ficar ainda ecoando ao longo da noite, ao longo da nossa trajetória nos próximos não sei quantos anos ainda. E muito obrigada, Cristiane, obrigada, Pedro, obrigada, Lia, obrigada, Rafael, também, por a gente estar aqui com... Muito bom. E eu queria reforçar o convite para que vocês possam participar conosco, todos que estão aqui, da próxima sessão. A gente vai começar com um pouquinho de atraso, né? A gente começa 18h45 lá, né, Rafael? 18h40, né? 18h40, 18h45. Infelizmente não temos o coffee break, né? Então, é o tempo do xixi break, né? E aí a gente começa lá. Sim, muito obrigada, gente. Foram maravilhosas as trocas. Muito obrigado, muito obrigado. Rafael, tem uma pergunta aqui, acho que é importante só para lembrar, que a Arusha perguntou se a próxima rodada vai ser no outro link. Sim, não é mais nessa fala, é em outra, tá, gente? A gente já enviou no grupo do WhatsApp e também já foi por e-mail. Isso. Inclusive, a sala já está aberta, as pessoas já estão chegando lá. Okay? Rafael, o que você acha da gente fazer aquela questão das palmas? Pode ser ótimo. A gente tem feito aqui um momento de celebração, né? A Fabiana quebrou o protocolo e a gente já assumiu um novo protocolo. Total. Né? A gente pede, então, nesse momento, que todo mundo ligue as câmeras e os microfones para a gente aplaudir. A gente reforça o convite para vocês para a próxima sessão. É isso, obrigado a todo mundo. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Deixa aí, amor. Olha o que você está fazendo.